eu aprendi comunicação fazendo, gostaria, inclusive, né, de estudar mais técnicas, mas eu sempre tive isso de falar de maneira simples. Só um parênteses que eu tô impressionada que eu tô sentindo minha dicção melhor mesmo. Do nada virou locutora de rádio. Que isso, hein? Adorei, vou fazer. Tem Não uma devolvo caneta essa na caneta, boca, Ó, não. faz faz. sempre antes do podcast. Antes do podcast. Sacou? Legal. Mas aí, assim, eu sinto que eu sempre falei de forma simples. E eu sempre tive comigo essa vontade de deixar a outra pessoa mais relaxada, mais à vontade. E eu acabo me adaptando a ela de uma maneira natural por conta disso. E aí, quando eu vi você falando assim da técnica do camaleão, de adaptação, me chamou muito a atenção. Eu falei assim, com certeza tem um pouco a ver com isso, sabe? Da gente se adaptar. O que é essa técnica? Como que a gente pode colocar ela em prática no nosso dia a dia? Top. Antes de falar da técnica do camaleão, você levantou outra coisa que é muito importante. Simplicidade. Legal. Se você fala de modo simples, parabéns, você está certa. Esse é o jeito de se falar. A galera, acho que até por nossa cultura, pela nossa cultura, a gente tem um certo fetiche com falar difícil, sabe? Uma linguagem de doutor, como se a gente fosse parecer mais importante, passar mais autoridade, se a gente estivesse falando palavras pouco compreensíveis. Sendo que essa não é mais a vibe. Passou. O paradigma é outro. Principalmente agora na era da comunicação digital, a comunicação digital ela é rápida, bem-humorada e simples. Pode anotar. Legal. Rápida, bem-humorada e simples. Se você fala muito devagar, desengajou, vou para a próxima live. Se você fala, poxa, de modo complicado, se você é muito sério, sisudo, formalzão, mano, não dá. Acabou, você não vai ter sucesso no digital. Então, os princípios são rápido, bem-humorado e simples. Aí a galera acha, mas eu não vou perder a autoridade? Pelo contrário, você vai se conectar com as pessoas vão te entender. Finalmente, as pessoas vão poder aprender. As pessoas compram o que elas entendem o que é fácil. Com um público mais qualificado, aí você vai falar uma linguagem mais técnica. Vamos supor que você está entre médicos, falando num mastermind só de médico. Aí sim, beleza, você vai falar um termo um pouco mais técnico, porque você precisa daquilo. Porque aquelas pessoas estão naquele nível de consciência também, né? E porque o termo técnico ele é extremamente crucial para passar a mensagem. Tem coisas que se você não consegue simplificar sem ser simplório. Então uma coisa é ser simples, outra é ser simplório. Tem coisas que se você simplifica demais, perde o significado. Não vai fazer sentido. Então reduza ao máximo a ideia para a simplicidade que você possa dar. Não complique de modo desnecessário. Use o mínimo de complicação que não dá para evitar. Então às vezes tem um termo técnico. Você pode falar esse termo técnico, mas depois, por exemplo, você pode traduzir em linhas gerais o que ele significa. Aí depende também do público. Mas como você está falando na internet para muita gente, olha, de preferência, seja simples. Jesus era simples. Verdade. Ele falava as parábolas, ele não tinha um PowerPoint boladão, não tinha microfone lapela, ele não... Poxa, ele só contava história, andava lá com o pessoal humilde e pronto, e passou a mensagem dele. Então a gente tem que se preocupar mais com isso, em passar a mensagem. Agora vamos falar da técnica do camaleão. A técnica do camaleão é o seguinte, é uma técnica de rapport. O que é rapport? Eu gosto de dizer que rapport é a arte de fazer o santo bater. Sabe quando você encontra uma pessoa, de repente, nossa, o santo bateu, gostei dela. Poxa, você gostou dela, ela passou uma boa primeira impressão, você se conectou. Isso é o tal do rapport. É por isso que, às vezes, você conhece uma pessoa e você não sabe explicar, mas do nada você está contando coisas para ela que você não conta para amigos de infância, para gente que tá há anos contigo e você não conta, mas está contando para ela, porque ela foi uma boa ouvinte. Provavelmente essa pessoa, consciente ou inconscientemente, ela usou técnicas de rapport, que é uma palavra francesa que significa trazer para perto, ou um pouquinho mais, uma tradução mais livre, seria criar conexão. Quando eu, por exemplo, perguntei para vocês, mas vocês são de onde? De Campinas. Nossa, sabia que eu nasci em Campinas? Poxa, tenho família lá, tá curado. Tão pertinho e tal. Então... Isso eu estava criando rapport. Estava usando uma técnica chamada procure um assunto em comum. Quando você acha um assunto em comum, as defesas baixam e, de repente, a pessoa sente que te conhece há muito tempo. Quando eu falei, nossa, amei seu blazer cropped. Aí você falou, nossa, desse tecido diferente, que ele é meio italiano, dessa imponência. Eu falei, nossa, parabéns, você é muito estilosa. Elogio sincero e específico. Outra Legal. técnica de rapport. E quando você começa a incorporar, e pega essa jogada, gente, não é sobre ser artificial. Não é sobre ser forçado. Não é nem sobre ser manipulador. É simplesmente você entender que existem alguns princípios que potencializam o seu carisma. Aí, se você consegue pegar esses princípios de rapport
e incorporar na sua personalidade, aí acabou. Você vai ser naturalmente carismático sem esforço. E esse é o ponto. Esse é a nata da nata. Esse é o maravilhoso. Porque daí você não está se esforçando. Você não está falando, nossa, eu vou fazer essa técnica e tudo mais. Não. É Você natural. simplesmente faz. Você se torna uma pessoa mais magnética. E a técnica do camaleão, Carol? E eu tô falando Carol porque falar o nome é outra técnica. Mas vamos A falar... gente ouviu essa, né? Que todo mundo gosta, né? De ouvir o seu nome. Vamos falar da técnica do camaleão para não te deixar curiosa. A técnica do camaleão é o seguinte. Existe uma técnica chamada sincronia límbica, que também é chamada da técnica do camaleão, porque o camaleão ele se adapta. A gente percebeu que o ser humano se adapta quando ele tem mais sucesso quando ele se adapta ao ambiente. Por isso que a gente não grita numa igreja, a gente não sussurra num estádio de futebol. Então, quando a gente se adequa, quando a gente entra em conformidade, provavelmente a gente vai se enturmar melhor, a gente vai ter um sucesso maior. Daí também vem o gatilho mental da prova social. Depois eu posso falar um pouquinho dele. E a técnica da sincronia límbica, o que é? De modo muito simples e imperceptível, o que você vai fazer? Modelar, espelhar a linguagem não verbal, o tom de voz, a energia e o sentimento da pessoa. Como assim? Linguagem não verbal. Então vamos supor, se vocês quisessem espelhar minha linguagem não verbal, A gente vai fazer aqui. coloca a mão aqui, o cotovelo para frente aqui e tal. Pronto, se você fizer isso, eu vou começar a perceber de modo inconsciente, porque existe uma coisa chamada percepção subliminar. O que acontece? Tem o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Quando eu estou aqui olhando para você, conscientemente eu estou processando algumas informações, mas a minha percepção subliminar está jogando para o meu inconsciente várias outras informações que eu estou lendo muita coisa. Então, a sua linguagem não verbal é uma dessas coisas. E daí eu estou captando pela sua linguagem corporal que você está comigo, que você é como eu. E nós gostamos de pessoas que são como nós. Nós somos parecidos, olha que louco. Então é essa mensagem que passa. Só que tem outros pormenores, outras nuances dessa técnica. Por exemplo, sabe quando uma pessoa fala num tom agudo, do tipo assim, nossa, eu adorei esse filme, você fala, eu também. Falando num tom um pouco mais agudo, você fala também nesse tom. Você modelou, espelhou o tom de voz. Ou então a pessoa tá muito feliz, aí você fica muito feliz também para falar com ela. Isso é modelar o sentimento. Porque se a pessoa vem super feliz, você... já parece que você quer dar um banho de água fria. É. Então perceba que quando você começa a utilizar a sincronia límbica, aí você começa a se conectar em nível inconsciente,